As imagens mostram uma São Luís com um trânsito bem diferente. Apesar do ritmo mais lento, era comum o embaraço e as falhas na legislação. As leis de trânsito no Brasil só passaram a ser encaradas com mais seriedade em 1998, quando começou a vigorar o novo Código de Trânsito Brasileiro. Hoje, as leis estão mais rígidas, mas nem por isso a mobilidade melhorou. A cidade, que comemora 404 anos, tem uma frota de veículos que cresce todos os dias. Resultado, muita gente passa boa parte do tempo aqui, no trânsito. Eu passo muito tempo no trânsito aí direto, ainda mais essas buraqueiras também que algumas avenidas têm. Aí é assim mesmo. Perde muito tempo, né? Perco muito tempo. Seu José tem carro, mas prefere pegar ônibus para evitar estresse. Raramente você não enfrenta engarrafamento na avenida aqui, ali perto da Bandeira Tribus e no São Francisco. Na verdade, não São Luís toda, né? Praticamente toda, mas onde eu mais passo é por ali. Então, o meu itinerário são esses dois, eu apoio São Francisco e Bandeira Tribus. E nessas duas aí, normalmente você enfrenta trânsito. Se eu dirijo muito pouco, ando muito mais de ônibus que de carro, muito mais. São Luís cresce, com isso a quantidade de carros aumenta, mas as ruas e avenidas não surgem na mesma proporção. Somos cerca de 1,5 milhão de habitantes na região metropolitana, segundo o IBGE. A 15ª cidade mais populosa do país e a 4ª maior do Nordeste. Os números da frota também impressionam. Hoje, são quase 300 mil veículos circulando pela região metropolitana. Cerca de 192 mil, o que representa 51% do total, são carros. Aproximadamente 4 mil são ônibus e as motos chegam a 95 mil, 25% da frota. Os motoristas têm pressa, mas levam muito tempo para chegar ao seu destino. Aqui em São Luís, não é difícil passar por algum engarrafamento, mesmo que o trajeto seja curto, e os impactos desse transtorno são diversos. Prejuízos econômicos, ambientais, sociais e principalmente comportamentais. As pessoas se transfiguram, mudam o comportamento, agridem, chegam a matar, porque estão sem nenhuma paciência, estressados, atrasados nos seus compromissos, né? E também temos que entender que os bandidos circulam no trânsito. O bandido não voa, ele anda no carro, na moto. Então o trânsito é uma confluência de tudo isso. Bandidos, pessoas de bens estressadas, pessoas que estão atrasadas. E nesse horário de pico, de engarrafamento, todo mundo, de certa forma, acaba se transformando no inimigo do outro. Foi o desgaste físico e mental no trânsito que levou esta jornalista a se mudar para perto do trabalho. Ela diz que chegava a passar 1h30 dentro do carro para fazer o percurso. Mudou a vida por causa do trânsito. A gente não estava tendo uma qualidade de vida que a gente precisava, né? Que todas as pessoas precisam. Então a gente pensou bem, analisou e assim, eu precisei vender a minha casa, sair de onde eu morava, que é um bairro mais distante, para poder vir para mais perto. Por quê? Porque a gente não estava mais aguentando. Tinha que sair muito cedo de casa, é verdade. A gente passava em média 1h30 no trânsito. Isso em alguns momentos, às vezes até mais. Porque depende do dia, se tinha algum engarrafamento, se tinha algum acidente, alguma coisa, a gente passava até mais do que 1h30. Os grandes congestionamentos também provocam acidentes. Imprudência, pressa, falta de atenção, de paciência. Comportamentos típicos dos motoristas da capital e que aumentam a violência no trânsito, segundo esta especialista. De janeiro deste ano até agora, 50 mortes já foram registradas em São Luís. O número de acidentes cresce a cada dia, principalmente por conta de motoristas não gentis, não preparados, com uma educação precária no trânsito. São motoristas que não são motoristas defensivos, que muitas das vezes desconhecem as regras de trânsito, não sabem de quem é preferencial, que continuam com o mau costume de usar celular, ou pior, teclar no celular durante o ato de dirigir, e algumas pessoas que nem habilitadas são, que estão dirigindo. Além de ser uma coisa bem particular de São Luís, Maranhão e Nordeste, é o grande número de motocicletas circulando pelas nossas vias. Mudar essa realidade é uma tarefa de todos. Se os motoristas têm a sua responsabilidade no trânsito, o pedestre também tem que fazer a parte dele. E não adianta dar desculpa. Sempre tem a pressa, né? Então nós temos que, mas a gente tem que ter a conscientização de respeitar. Mas nesse detalhe de pressa, a gente nunca
tem aquele detalhe de ter aquela observação, porque você está apressado com alguma coisa, né? Então você quer resolver logo as suas coisas e não atenta muito para o detalhe da faixa. Às vezes você atravessa sem ser na faixa. Com certeza, não vou mentir que sim. Agora a minha tendência mais é observar, porque a gente pode correr um risco, né? E a gente tem que estar atento. É certo que a população vai continuar crescendo e o número de carros também. Mas como ter uma cidade de todos? Um trânsito prudente, moderado? As respostas não são simples, mas as soluções existem e dependem da participação de todos. Com pouco dinheiro, por exemplo, as autoridades podem melhorar a gestão das vias. É o que explica o engenheiro de trânsito. É possível se fazer muita coisa com criatividade. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho criatividade, eu tenho bom senso, eu tenho planejamento, eu tenho engenharia de tráfego. Então, com isso, você pode resolver muita coisa. Eu não tenho dinheiro para ampliar minhas vias, mas eu tenho dinheiro para ressinalizar minhas vias de forma que elas possam comportar um número maior de veículos, reduzindo a largura das pistas de rolamento. É gestão, não é? Então eu abro mão de construir novas vias e gerencio melhor as que eu tenho. Com campanhas educativas permanentes, condutores cuidadosos e pacientes podem transformar o trânsito. A política de trânsito tem que ser uma política pública, séria. E quando a gente fala nisso, os acidentes de trânsito e as mortes são todas evitáveis, mortes por acidente, elas vão impactar no nosso sistema de saúde, de urgência e emergência. Você vai para os hospitais de urgência e emergência, estão lotados de vítimas de trânsito, isso aumenta o custo, aumenta o tratamento. Essas pessoas, se ficam com sequela, elas impactam na previdência social, porque vão se aposentar ou ficar afastada por um longo tempo. Então, não é só o custo social da família que perde, né? Você tem todo um custo com o tratamento dessa pessoa. Então, sai muito mais barato, muito mais lógico você evitar isso. E o poder público pode e deve fazer isso com campanhas efetivas e continuadas. Mais de 400 anos se passaram. Pensar o trânsito de São Luís daqui para frente e garantir a mobilidade é um desafio de todos. Dá para viver numa cidade bem mais agradável. Basta cada um fazer a sua parte. Esse é o futuro que queremos. Os motoristas de hoje em dia da nossa capital, eles não são tão educados, certo? E não são tão educados e não respeitam as leis de trânsito. E que esses próximos motoristas que venham a ser nossos motoristas, que haja uma educação já da escola até chegar a ser motorista, porque aí ela já vai vir com uma concepção, uma consciência melhor. A gente precisa reordenar com inteligência, com urbanidade, com bom senso, né, e com muita criatividade. É possível transformar esse tecido urbano conturbado, congestionado, em uma coisa amigável, um trânsito que esteja a favor do pedestre, a favor do pequeno condutor, até chegar no grande condutor, nos seus veículos de grande porte. E tudo isso é possível e se pode construir com racionalidade e planejamento.